Bom dia, pessoal. Dando seguimento ao resumo solicitado pelo professor Paulo Sérgio da disciplina de Mecânica e Estatística do mestrado profissional em Física da UFPB. No caso, o resumo e o exercício é manuscrito, então o vídeo eu vou resolver o exercício do livro de Stephanie Catherine Blundell, de Conceitos de Física Térmicas, o exercício do capítulo 21, o exercício 21.1, tá? E o que trata o exercício? O exercício trata de mostrar a função de partição de uma partícula de um gás bidimensional por final de uma área E. Está aí a função de partição, né? A dividido pelo comprimento de onda térmico de Broglie, onde o comprimento de onda térmico de Broglie é H, é a raiz de 2π mkbt. Tá? Então, o que é que o exercício trata? De exatamente demonstrar o que como nós chegamos nessa função de partição. Tá? Então, começando a solução, a gente vai começar de um resultado conhecido da mecânica estatística clássica, onde a função de partição de uma única partícula é dada por essa expressão aqui, né? Dado por essa expressão, 1 sobre h, 1 dividido por h cortada, a integral da exponencial de menos beta h, onde o h é a Hamiltoniana, tá? Esse h é a Hamiltoniana, e o dr é o espaço, como é que eu posso dizer, o espaço das posições, e o p é o espaço dos momentos, tá? Então, é conhecido esse resultado, até nas aulas, onde que nós tivemos, e o beta também é dado por 1 dividido pela 1kb sobre t. Tá? Então, eu vou usar isso para partir, para tentar fazer a demonstração lá do teorema de desculpa, chegar na função de partição aí do início. Tá? Então, partindo disso, primeiro momento eu vou escrever já disse aqui, tal, Hamiltoniana. A Hamiltoniana é escrita pelo momento linear em x e em y elevado ao quadrado, a soma desse momento linear, dividido por 2m. Aí, por que aqui na Hamiltoniana não aparece energia? Porque a energia aqui nesse momento, como é uma partícula, uma única partícula, então ele é desprezado. Então essa energia não existe, tá? Também se trata e por que não tem um PZ? Porque trata-se de um sistema bidimensional. Tá? Então, a partir disso, nós vamos escrever agora a função de partição da seguinte maneira. Vamos substituir lá a Hamiltoniana, tá aqui no primeiro momento, tá? O H aqui Hamiltoniano, escrevi a Hamiltoniana e vou substituir na função de partição dada, tá? Então, sistema bidimensional, a integral da exponencial da Hamiltoniana. A Hamiltoniana está escrita ali bidimensionalmente, onde não há energia, potencial. Então, px ao quadrado, py ao quadrado dividido por 2m. Tá? Então, agora vem a parte mais mecânica do exercício. Então, a gente vai ter que calcular essa integral aí. Como é que calcula essa integral? Para calcular essa integral, eu vou separar ela em duas partes. Tá? Primeiro, eu vou separar aqui a função de partição, vai ser escrita dessa forma, porque eu peguei esses termos aqui no momento de px e py e separei, tá? Só fiz separar. Passo daqui para cá, só foi separar. Então, a função de partição, dx, dy está separado aqui porque eu vou detalhar um pouco mais abaixo o que significa. E aí só fiz separar as exponenciais, tá? Integral de menos beta px ao quadrado, p elevado ao quadrado x, dividido por 2m, p, y ao quadrado, p quadrado em y, na direção y, tá? Só fiz separado. Então, o que significa esse dx dy? Então, tratando-se de um sistema bidimensional, podemos dizer que esse dx dy é uma área, tá? A área onde, já que se trata de um sistema bidimensional. Então, eu vou substituir esse dx pela letra A, tá? A de área, tá?
simplesmente só substituição. Então, primeiro passo, escrevi um resultado conhecido da mecânica estatística, depois reescrevi essa função de partição, separando os termos dela, tá? Depois que eu conheci a Hamiltoniana que é um momento em x, na direção x, e um momento na direção y, tá? De dx dy se trata de uma superfície bidimensional, então é uma área, eu substituí essa integral pela letra A, tá? Então, a partir daí, vamos reescrever, eu vou começar a dividir a integral para calcular a integral. Então, a função de partição, eu vou escrever da seguinte forma, esses termos aqui em cima, eu vou substituir por x e y, tá? Então, só fiz reescrever. Então, o A, que é a área, dividido por h ao quadrado, é igual a x e y, onde x é essa integral que está lá em cima. Vou resolver primeiro o x, tá? Então, o x, x é a integral de menos infinito mais infinito da exponencial de menos beta, que o beta é um kbt, 1 dividido por kbt, e do momento na direção x ao quadrado, 2m dpx, tá? Escrevi essa primeira parte. Mas a gente conhece um resultado lá de cálculo que quando eu tenho uma integral de menos infinito para mais infinito, de uma exponencial de ax ao quadrado, esse resultado fica igual a raiz quadrada de π dividido por a, tá? Então, por analogia, e eu posso já escrever que o a do resultado de cima, né, é beta dividido por 2m, tá? Então, substituindo esses valores lá em beta na expressão de cima, deixa eu pegar aqui só. O que foi que eu fiz? Comparei esse resultado com essa integral. A partir desse resultado, eu posso reescrever o resultado dessa integral. Então, vai ir definindo A como beta. Deixa eu mostrar um pouquinho. Beta sobre 2m, tá? Estou definindo o A como beta sobre 2m. Então, só fiz reescrever o resultado dessa integral de uma integral já conhecida para chegar no objetivo que é demonstrar aquela função de partição lá, tá? Do início. Então, passando para isso, eu tenho que essa integral em x, agora substituindo os valores, vai dar 2πm sobre b, tá? Então, onde beta, beta, onde beta é um KBT, que é um resultado bastante conhecido desde o início lá de mecânica estatística. Então, substituindo tudo isso, eu vou ter que a integral em x vai ficar, o que é que eu fiz? Peguei o resultado conhecido do beta, coloquei aqui, e aí o KBT sobe, né? Porque divisão de fração. Então vai ficar raiz quadrada de 2b de 2π mKBT. Mas por que o x é igual ao y? Se notarmos lá em cima, a gente vê que os dois são iguais. Quando eu separei as integrais, lá em cima, separei as integrais, eles são iguais. Então eu não preciso determinar os dois. Se eu determinar um, eu tenho um outro, tá? Então por isso que eu comecei a determinar a parte de x da integral. Então, fazendo isso, eu sei que se x lá, pela integral lá de cima, é igual a y, eu tenho o mesmo resultado. Então, se eu fizer essa multiplicação, no final eu vou ter que x e y vale 2π mKBT elevado a 1/2. Estou escrevendo assim porque é exatamente para a forma de encontrar a solução do exercício, tá? A demonstração lá chegar naquela função de partição do início, tá? Continuando, substituindo esse valor lá na função de partição, lá de cima, né? Então eu vou ter que a função de partição é A dividido por H ao quadrado de 2πm KBT. Rearranjando esses termos,
eu vou ter 2π de MKBT vezes a área, certo? Até agora só estamos vendo a resolução das integrais que apareceu lá em cima. O que foi feito até agora foi resolver. Basicamente, eu escrevi um resultado da mecânica estatística inicialmente conhecido. Depois eu escrevi, cadê? Aqui, resultado da mecânica estatística conhecido. Depois reescrevi com a Hamiltoniana, certo? Tá aqui, reescrevi a Hamiltoniana. Depois separei os termos da integral. E aí começou o cálculo da integral. Eu resolvi primeiro fazendo algumas modificações para a gente chegar na expressão matemática lá da função de partição. Reescrevi, determinei uma das partes da integral. Como se trata de uma superfície bidimensional e os termos lá em cima são iguais, parti de um resultado já conhecido para calcular I de x, fiz isso, depois só fiz replicar para a parte da integral em y lá, multipliquei e achei o resultado das integrais. Agora, com o resultado da integral, voltei lá para a função de partição, substituí o valor encontrado. Tá? Então, só reorganizando os termos aqui, ficamos com essa função, esse resultado. Mas ainda ele quer que a gente escreva lá em relação ao comprimento de onda térmico. Então, para isso, comprimento de onda térmico, lá em cima é dado por H de 2π MKBT. Tá? Então, pego esse comprimento de onda, para rearranjar ele, vou elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Eleva ao quadrado, o comprimento de onda térmica fica ao quadrado, o H fica ao quadrado, e esse termo de baixo, que é o 2π MKBT, também fica elevado ao quadrado, tá? Para rearranjar e chegar no objetivo do exercício, que é demonstrar a função de partição, eu inverto os termos e eu vou ter esse resultado aqui. Assim, agora, colocando o resultado lá na função de partição, ou seja, nessa função de partição aqui, substituindo os valores, eu tenho que a função de partição é a área vezes o inverso do comprimento, o inverso do quadrado do comprimento de onda térmico. Assim eu chego na expressão desejada lá no início do exercício. Ou seja, é essa demonstração que a gente queria. Mas aí eu falei muito a parte matemática e o que isso significa. Essa aqui essa função de partição desse resultado é um número aproximadamente de estados quânticos disponíveis de uma partícula na área A. Tá? Então, os estados quânticos possíveis nessa área de uma partícula é dado por essa função de partição, tá? Como queríamos demonstrar. Conclusão. Deixa eu só tirar aqui para não ficar riscando. Conclusão. O comprimento de onda térmico representa a natureza ondulatória da partícula. Está aqui o comprimento de onda ao quadrado. Isso é a natureza ondulatória da partícula. Tá? Ocupando estados nesta área. Tá? E aí a gente pode analisar essa equação, essa função de partição da seguinte forma: se o comprimento de onda térmico for muito maior do que A, o que acontece? Se o comprimento de onda térmica for muito menor do que A, tá? Então, se o comprimento de onda for muito menor, esse comprimento de onda ao quadrado térmico for muito menor que a área A, significa dizer que há muitos estados disponíveis e o gás se comporta classicamente. Tá? Agora, se o A for proporcional
ao comprimento de onda térmico, se isso for igual, ou seja, os efeitos quânticos tornam-se importantes e a mecânica estatística clássica deixa de ser válida, tá? Então, se esses termos equivalem, a mecânica estatística clássica não vai valer, tá? Isso significa dizer o quê? Que o estudo da concentração quântica é base para o entendimento da transição entre o regime clássico e o quântico dos gases ideais. Ou seja, se esses termos forem semelhantes, a mecânica clássica não vale. Tá? Se o comprimento de onda ao quadrado térmico for muito menor que A, o gás se comporta classicamente. Ou seja, a função de partição é extremamente importante nesse momento, e para o gás ideal, ela serve nesse exercício para a gente estudar a transição entre esses regimes, quântico e clássico. Tá? Então, o exercício trata mais ou menos disso, mais ou menos não, desculpa. O exercício trata exatamente da demonstração de como a gente chega na função de onda de uma partícula do gás ideal, e partindo dela, nós fizemos uma breve análise dessa função de partição do gás ideal, tá? Então, chegamos ao resultado e acredito que alcançamos o objetivo do exercício, tá bom? Obrigado.